Olá, meus queridos. Boa noite para vocês. Então, é com muita alegria que eu estou aqui hoje para a gente finalizar o ano de 2020 com a nossa semana 4, o PET 7. Hoje nós somos convidados a fazer algumas atividades sobre potenciais padrão de redução, cálculo de DDP, de força eletromotriz das pilhas. Então, nós vamos fazer, assim, vou fazer uma revisão com vocês rapidamente. Vamos aqui comigo para vocês poderem entender melhor do que o assunto trata, que depois nós vamos tirar de letra as atividades, ok? Então, olha só. Primeira coisa que vocês têm que entender, não sei se vocês entenderam das aulas passadas. A primeira pilha que foi construída foi a pilha de Daniel, certo? Nessa pilha de Daniel, ela era muito diferente da pilha que a gente tem hoje, né, gente? Então, nós temos uma solução aqui e uma solução aqui. Essa solução aqui, ela é de sulfato de zinco. E essa solução aqui é de sulfato de cobre. Espera aí que eu coloquei errado. Essa aqui é sulfato de cobre. CuSO4, ok? Do lado de cá, você tem um pedaço de zinco nessa solução. E do lado de cá, você tem um pedaço sólido de cobre na solução. O que o Daniel fez? Ele fez um furinho nesse pedaço, um furinho nesse pedaço. E passou um fio aqui, ó, de um lado para o outro. E no meio desse fio, ele colocou um aparelhinho chamado voltímetro, que vocês já devem ter visto. A gente conhece também com o nome de multímetro, pode ser. O Daniel observou o seguinte, que existia sim trânsito de elétrons de um lado para o outro, mas que esse trânsito não era eficiente se ele não colocasse aqui, ó, uma mangueirinha fazendo contato de uma solução com a outra e levando íons de uma solução para outra. Essa mangueirinha aqui, que a gente geralmente usa ela com uma solução salina, porque o sal é uma substância iônica, a gente chama ela de ponte salina, tá? Então, a gente pode fazer em casa, com mangueira mesmo, um pedaço de mangueira. Então, essa aqui é a sua ponte salina. Ele observou que quando ele colocava essa ponte salina, que existia um trânsito de um lado para o outro de íons, o que acontecia? Essa placa de zinco, com o passar do tempo, ela ia se corroendo, ela ia ficando menor. Então, esse zinco, ele ia perdendo pedaços, ia virando, esfarelando, e ia caindo aqui na solução. Então, essa solução aqui, ó, ela ficava rica, ficava bem concentrada de íons zinco mais 2, porque o zinco que estava na placa, ele ia esfarelando e caindo aqui na solução. Então, essa solução ficava rica, cheia de íons zinco mais 2. Do outro lado, ele observou que acontecia o contrário. O cobre que estava na solução, ele saía da solução e grudava aqui na placa, ó. Essa placa de cobre, ao invés dela diminuir de tamanho, igual a placa de zinco acontecia do lado de lá, ela ficava mais gordinha. Por quê? Porque o cobre que estava aqui no sulfato de cobre, ele saía e grudava aqui na solução.
Então, o Daniel chegou à conclusão que os elétrons estavam saindo do zinco para o cobre. O zinco estava doando elétrons para o cobre. E quem doa elétrons sofre um processo que a gente chama de oxidar. Então, o zinco oxida. Oxida significa doa elétrons para o outro, cede elétrons para o outro. Por outro lado, o cobre recebe os elétrons, então a gente diz que ele reduz. Você já reparou que na pilha que a gente pega, ela tem lá um lado positivo e um lado negativo? Quando você coloca ela dentro de um aparelho e se você colocar do lado errado, você já observou também que não funciona o aparelho? Então, esse lado que oxida, a gente diz que é o polo negativo da pilha. E o lado que reduz é o lado positivo da pilha, certo? Sendo assim, ele observou que quando o metal oxidava, era a mesma coisa que enferrujar. Ele ia soltando os pedacinhos e meio que enferrujando, ia diminuindo a massa dele. E aquele metal que reduzia, ele ia aumentando a massa. Então, cada metal que existe, que a gente tem catalogado na tabela, ele tem uma tendência ou a oxidar ou a reduzir. Então, foi medido, gente, o que a gente chama de potencial padrão de redução. O que é esse potencial padrão de redução? É a capacidade que o elemento tem de reduzir. Então, se eu colocar zinco e cobre, eu já sei que quem reduz é o cobre, porque ele ganha os elétrons, certo? Então, o potencial de redução do cobre é maior que o potencial de redução do zinco. Ok? Então, para isso, olha o que aconteceu. Eles fizeram uma tabela. Olha a tabela que aparece aqui para a gente. Nessa tabela, a gente consegue, olha só, observar todos os metais aqui, ó. Estão todos aqui. De um lado, ele colocou o potencial de oxidação, que é a força dele para oxidar. Do outro lado, ele colocou o potencial de redução, que é a força dele para reduzir. O hidrogênio foi considerado o centro dessa tabela. Olha, o potencial dele é zero. Todos os elementos que vêm depois do hidrogênio têm potencial positivo, olha. Então, quer dizer que se eu comparar, por exemplo, olha só, o estanho que está aqui, o estanho 4, com o hidrogênio, olha, o potencial de redução do estanho é 0,15. O do hidrogênio é zero. Então, o potencial maior não é do estanho? Então, quer dizer que quando eu colocar os dois juntos, o estanho vai reduzir, o hidrogênio vai oxidar. Então, todos esses elementos aqui que são positivos são maiores que o zero. Quando eles são colocados em presença do hidrogênio, eles reduzem, o hidrogênio oxida. Por outro lado, todos os que estão acima são negativos. Olha, o que quer dizer isso? O negativo não é menor do que o zero? Então, quer dizer que quando eles forem colocados junto com o hidrogênio numa pilha, o hidrogênio vai ter o potencial maior. Então, ele reduz e os outros vão oxidar, certo? Então, a regrinha que você tem que guardar é qual? Você vai guardar o seguinte, ó. Quem tem o maior potencial de redução, é uma coisa muito óbvia, olha. Quem tem o maior potencial de redução, reduz. Então, você vai sempre comparar os dois potenciais, para você saber quem oxida e quem reduz. Então, lá naquela pilha do Daniel, por exemplo, que foi feita entre o zinco... Ixi, Maria, o que aconteceu com essa caneta? Peraí. Peraí, vamos voltar aqui. A gente dá uma melhorada nela aqui. Deixa eu apagar isso aqui para poder sumir esse vermelho. Isso, agora vai dar certo, ó.
Se eu pegar aqui o zinco da pilha de Daniel e o cobre 1, cobre 2, que é o cobre 2, que é o dele. Tá aqui o cobre 2, ó. Você tem o potencial do zinco é menos 0,76 e o potencial do cobre é 0,34. Qual dos dois é maior? O cobre é maior. Então, se o cobre é maior, você acabou de descobrir que esse aqui reduz e esse aqui oxida. Então, o potencial maior de redução é o que reduz, o menor é o que oxida. Para você descobrir a diferença de potencial ou força eletromotriz de uma pilha, é só você fazer o maior menos o menor. Então, se eu estou fazendo menos 0,76 e mais 0,34, o maior é o mais 0,34. Menos, deixa eu trocar aqui a cor para ficar mais clara, o menos 0,76. Menos com menos, mais. Então, quer dizer que essa DDP vai ser mais 0,34 mais 0,76. Então, ela vai ser 1,10 volts. É a quantidade, é a voltagem que passa na pilha de Daniel. Se você pegar uma pilha comum, que a gente usa, chamada de pilha seca, você vai ver que nela está escrito que a DDP dela é 1,5 volts. Então, quer dizer, ela passa mais corrente do que essa pilha de Daniel. Ok? Então, olha o que acontece. Ó. Os metais possuem diferentes tendências de sofrer o processo de oxidação e redução. Aí ele te deu uma tabela. Aumenta a facilidade de redução. Então, a facilidade de redução está aumentando para cá. Então, quer dizer que os maiores potenciais de redução são desses aqui, desses elementos à direita. Com base nas informações descritas, é possível inferir que em uma pilha de zinco e prata, então olha só, zinco e prata, tá aqui os dois, ó. Quem está mais para o lado da redução? A prata. Então, a prata reduz, o zinco oxida. Ele está falando, o zinco sofre redução? Errou. Aí ele vem e fala o seguinte, ó, numa pilha de chumbo e níquel, só que aqui ele não deu chumbo, olha, ele só te deu níquel. Então, você pula essa, vamos ver se vai resolver sozinho depois, ó. O ferro possui maior tendência de ganhar elétrons que o cobre. Reduzir não é a mesma coisa que ganhar elétrons? Oxidar é a mesma coisa que perder elétrons. Então, olha só, se o cobre está mais para o lado de cá, quer dizer que ele ganha elétrons com mais facilidade que o ferro. Está errado também. O ouro possui a maior tendência de receber elétrons. Olha onde o ouro está, ele não é o último da fila? E a tendência de ganhar elétrons não está vindo para o lado de cá? Então, a sua resposta é a letra D. Como você não tem o chumbo aqui, você nem precisa preocupar com a letra B. Ok? Muito simples. Olha essa agora. Ó. Ao colocar um pedaço de palha de aço numa solução de sulfato de cobre, lembra que o aço, gente, é uma liga de ferro e carbono. Então, o metal que tem no aço é o ferro. Você colocou ele junto com o cobre, certo? Um aluno percebeu que o material ficou de cor avermelhada e falou para os colegas: a palha de aço enferrujou. Explique qual o erro conceitual dessa frase. Olha, é a mesma coisa que aconteceu na pilha de Daniel. Você tem uma solução, lá dentro você tem o bombril. Com o passar do tempo, ó, a sua solução é de sulfato de cobre. Com o passar do tempo, o que está acontecendo? O cobre que está na água, ele está saindo e está o quê? Grudando na placa. Então, ele está o quê? Reduzindo. Então, você vai explicar aí, ó, na verdade, o cobre reduz, ou seja, ganha elétrons. Então, ele
sai da solução e gruda na placa. Aí dá a impressão que é a ferrugem formando, mas não é. É o cobre que estava na solução e que grudou na placa. Ok? Depois, ó, consulte o quadro da série de reatividade dos metais e julgue os itens abaixo com C para os corretos e E para os errados. Então, olha só. O elemento bário, o bário está aqui, é mais ativo que o cobre. O cobre está aqui. Então, o bário é mais ativo que o cobre? Verdadeiro, correto. O elemento cobre é mais ativo que o níquel. Olha o níquel onde está. O cobre é mais ativo do que ele? Errado. Está depois na fila. Ao mergulhar um fio de aço, ó, de novo, o aço é o quê? Ferro e carbono. Numa solução de cloreto de estanho, observa-se a formação de cristais de estanho sobre o fio de aço. De novo, ó, se formou cristal de estanho sobre o fio de aço, quer dizer que o estanho está o quê, gente? Reduzindo. Ele reduz. O ferro oxida. Ok? É isso que ele está falando, isso aqui. É isso que acontece? Então, ó, o ferro está aqui e você não tem o estanho nessa lista. Mas a gente sabe de cabeça, olha, entre o ferro e o estanho, quem é o metal mais nobre? O metal mais nobre é o estanho. Vou te dar um exemplo. As latinhas de refrigerante, latinha de cerveja, elas são feitas de ferro, mas elas recebem uma cobertura de estanho, porque o estanho é mais nobre, então ele não oxida. Então isso aqui está correto, porque o estanho reduz e quem oxida, na verdade, é o metal mais simples, mais barato, que é o ferro. Ao mergulhar uma fita de zinco numa solução de nitrato de chumbo, ó, só você comparar de novo o zinco e o chumbo. Qual que é mais nobre? Qual que é mais caro? Não é o chumbo? Então, ele reduz. O que oxida é o barato. É o zinco que oxida, ó. Observa-se a formação de cristais de zinco dispersos na solução. Então, você mergulhou uma fita de zinco na solução de nitrato de chumbo. Então, o zinco vai enferrujar, ele vai cair, os cristais do zinco vão cair na solução? Vão, então está correto. Ok? Beleza? Ó, o zinco... Ih, mas aqui tem um negócio errado, olha. O zinco tá aqui, o chumbo tá certinho, ó. O zinco tá aqui, ele é mais reativo do que o chumbo, então ele oxida, o chumbo reduz. Se você quiser olhar pela fila, também dá certo, olha. Quanto mais ele estiver no final da fila, quer dizer que mais nobre ele é. Quanto mais nobre ele for, quer dizer, menos ele reage. Ok? Vamos para o próximo. Uma pilha pode contaminar o solo por cerca de 50 anos. Alguns objetos muito comuns no dia a dia doméstico têm em sua composição elementos químicos considerados perigosos, como mercúrio, cádmio, níquel, zinco, manganês e chumbo. Esses materiais estão nas lâmpadas fluorescentes, pilhas, tintas, restos de produtos de limpeza, embalagens de aerossóis, coisas sem as quais não conseguimos viver e podem causar grandes estragos no meio. A esse respeito, considere C para as corretas e E para as erradas. Então, a equação global que representa uma pilha de zinco e chumbo. Ó, de novo, zinco e chumbo. O chumbo reduz, que é mais caro. O zinco oxida. Então, você vai olhar o NOx aqui em cima. Ó, o zinco passou de 0 para 2. Aumentou o NOx. Então, quando aumenta, a gente diz que oxida. E o chumbo era 2, passou a ser 0. Diminuiu. Então, a gente diz que
Reduziu, reduz. Então, a reação é exatamente isso? O zinco oxida e o chumbo reduz? É, então tá correto. A letra é o C. Uma pilha feita de níquel e zinco tem potencial de 0,53 volts. Então, vamos lá na nossa tabela, ó. Níquel e zinco. O potencial do níquel é 0,25. O do zinco é menos 0,76. Eu te falei que para você saber, é só você fazer o maior menos o menor, certo? Então, como que você vai fazer isso aqui, ó? O potencial do zinco é menos 0,76. E o potencial do níquel é 0,25. Positivo, negativo? Deixa eu ver aqui de novo, ó. É menos 0,25. Então, o maior dos dois é o menos 0,25. Então, vai ficar menos 0,25 menos o menos 0,76. Menos com menos é mais. Então, a DDP vai ficar menos 0,25 mais 0,76. Eu vou subtrair e dar o sinal do maior, certo? Então, vai ficar, ó, 0,76 menos 0,25, 6 menos 5, 1, 5, vai dar mais 0,51 volts. Então, essa aqui é errada. Ele falou 0,53. Numa pilha feita de zinco e chumbo, ó, a gente já falou dela aqui em cima. O primeiro metal, que é o zinco, sofre redução? Mentira! O zinco oxida, olha. Pilhas e baterias devem ser descartadas no lixo comum, pois se degradam antes do lixo orgânico? Errado! Atualmente, nos termômetros clínicos, o mercúrio foi trocado por etanol, demonstrando que as pesquisas científicas podem contribuir para minimizar os danos ao meio ambiente? Correto! Muito bom, verdadeiro, é isso aí, tá? E vamos então para o nosso último de hoje, ó. Lâminas metálicas de chumbo e zinco foram introduzidas em soluções de nitrato de cobre. Então, colocou cobre nessa aguinha aqui, cobre nessa aguinha aqui. Esse pedaço de metal é de chumbo, esse pedaço é de zinco. Observou-se que o cobre metálico deposita sobre as placas. Então, ó, o cobre saiu da solução e grudou na placa. Nas duas placas, ó, nessa aqui é a mesma coisa, grudou na placa. Isso quer dizer que o cobre está o quê, gente? Reduzindo. Ele reduz. Nesse caso aqui, o zinco oxida e no caso de cá, o chumbo oxida. Nos dois casos, o cobre está reduzindo. Então, ó, o cobre é oxidado pelo zinco metálico? Não. O chumbo metálico é oxidado pelos íons cobre 2? Verdadeiro. Vamos ver os outros. Ó. O íon cobre atua como agente oxidante? Ah, é incorreto, gente. Peraí. Vamos voltar lá. Ele está perguntando qual que é incorreto. Então, olha lá. O cobre 2 é oxidado pelo zinco metálico? Não, ele reduz. O chumbo é oxidado pelo cobre. O cobre é o agente oxidante? Ó, aquele que reduz é o agente oxidante. Por quê? Porque quando ele reduz, ele promove a oxidação do outro. E o que oxida é o agente redutor, certo? Então, ó, nesse caso aqui também está certo. E o zinco atua como agente redutor quando todos estão corretos, menos a letra A. Ok? Então, nossa aula de hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Quero desejar a vocês um Feliz Natal, com muita alegria com suas famílias. Comemorem. Estamos sobrevivendo, estamos bem. Se Deus quiser, continuaremos bem, tá? Eu espero vocês para a gente continuar nossos estudos lá em janeiro, né? Porque por agora nós vamos dar uma parada, tá bem?
bem? Um beijo grande no coração de cada um. Fiquem com Deus.